Toda vez que uma camada termina de ser exposta à luz UV na impressão, a mesa precisa se afastar do FEP e puxar a peça para cima e depois voltar para a posição inicial, para que se inicie a impressão de uma nova camada. Esse movimento ele é essencial, porque é ele que descola a peça do filme. Se ele for muito rápido, pode causar falhas, mas se ele for muito lento, a gente perde muito tempo na impressão. E os parâmetros que controlam esses movimentos são o lift speed, que seria a velocidade de subida, o retract speed, que seria a velocidade de descida, o lift distance, que seria a distância de subida e também a distância de descida, e o light off delay, que seria o intervalo de descanso entre uma camada e outra. E se você não entendeu nada do que eu estou falando, fica até o final do vídeo, que eu vou te explicar bem certinho como isso funciona e o que isso interfere na impressão das nossas peças. Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês bem certinho o que é cada parâmetro desse, como que a gente pode modificar para nos ajudar na impressão. Então, se a gente quiser peças impressas mais rapidamente ou a gente quer diminuir algum erro que possa acontecer nas nossas impressões, é importante a gente entender esses parâmetros. Eu vou falar eles todos, explicar o que cada um deles faz. Depois eu vou mostrar um pouquinho lá na impressora como que isso funciona e a gente vai para o software, utilizando dessa vez o Sheetbox, que é um dos softwares de fatiamento, e vou mostrar certinho como que a gente modifica e como isso pode nos ajudar. O primeiro parâmetro é o lift speed, ou a velocidade de subida da nossa mesa. E isso, na verdade, é a velocidade com que a mesa sobe após a cura de uma camada. Velocidades muito altas diminuem o tempo total de impressão, mas eles vão aumentar o risco da gente puxar demais a peça e essa peça acabar criando um vácuo entre o modelo e o FEP e ele acabar caindo, descolando na nossa impressão. Já velocidades mais baixas vão reduzir falhas, mas vão aumentar às vezes muito o tempo de impressão. A gente fala que em odontologia valores entre 40 e 80 milímetros por minuto funcionam bem para resinas biocompatíveis e para peças mais delicadas. E o outro parâmetro que é importante a gente entender é o lift distance, que seria a distância de subida, que é o quanto a mesa sobe para permitir que uma resina se redistribua entre o FEP e a peça. A peça vai subir, a resina vai acabar ocupando aquela região lá onde a luz vai polimerizar aquela camada e esse tempo ele não pode ser tão pequeno que não dê tempo para que essa resina volte à sua posição inicial para que a gente possa criar uma nova camada. Normalmente fica entre 5 e 8 milímetros, mas pode variar com a viscosidade da resina. Resinas de carga, cerâmica, por exemplo, elas têm muito mais dificuldade de voltar pela sua viscosidade. E quanto mais viscosa essa resina é, maior deve ser a distância desse lift. Um outro parâmetro que é importante é o retract speed, ou a velocidade de descida, que é a velocidade de retorno da mesa à posição de pressão. Se for muito rápida, pode gerar ondas na resina e até formar bolhas. E se for muito lenta, aumenta também o tempo total da impressão. Um bom equilíbrio costuma ser entre 100 e 150 milímetros por minuto, dependendo do modelo da resina. Essa velocidade de descida, ela é menos importante do que a velocidade de subida, que eu vou falar para vocês e mostrar direitinho o quanto pode causar algum problema na nossa impressão. E o último parâmetro seria o light off delay, ou seja, o intervalo entre as camadas. Esse é o tempo de espera entre o fim da descida e o início da próxima exposição de luz. E ele serve para deixar a resina se estabilizar e evitar essa turbulência. Quanto mais fluida a resina e menor a peça, menor pode ser esse tempo, algo em torno de 0,5 ou 2 segundos. Já é suficiente na maioria dos casos. Resinas cerâmicas ou de alta viscosidade pode precisar até de 4 segundos de delay. Resumindo tudo que eu falei, existe um tempo de subida, um tempo que a mesa fica parado, um tempo de descida e o delay até fazer a nossa impressão. Isso é importante a gente entender, porque essas mudanças elas podem causar problemas na nossa impressão. Subidas muito rápidas podem fazer descolar a nossa peça ou não imprimir, e descidas muito rápidas podem até, se a gente tiver algum pedaço de resina, alguma resina exposta dentro do tanque, que estraguem o nosso FEP ou até o nosso LCD. Então é importante a gente ter um cuidado com tudo isso para que a gente não tenha nenhum problema. Eu vou lá na impressora mostrar para vocês como que funciona essa subida e descida e depois eu quero ir lá para o Sheetbox para explicar certinho como que a gente ajusta esses parâmetros e vocês vão entender tudo como que funciona. Beleza? Vou mostrar para vocês então aqui na impressora. A gente tem aqui então a nossa mesa, que a gente vai tirar e colocar ela.
Essa mesa, quando a gente vai começar a nossa impressão, ela vai descer e existe uma luz que ela vai polimerizar cada camada. Ela pode ser a partir de um LCD, a partir de um projetor e até umas impressoras a partir de um laser, onde a gente vai polimerizar uma camada atrás da outra. A nossa mesa, então, ela vai descer, há uma polimerização dessa camada e ela vai subir. E essas velocidades de descida e de subida que a gente tem que entender. Tanto a descida muito rápida quanto a subida pode causar esse problema. Então, a gente vai ter que configurar isso lá no software. Então, a nossa impressora ela vai ler coordenadas que são produzidas a partir de um fatiamento que foi feito em algum software. Nesse caso, eu quero mostrar para vocês dentro do Chitubox e a gente pode configurar. Hoje a gente fala em imprimir rapidamente, por exemplo, resinas de carga. Hoje a gente vai configurar os parâmetros das resinas para que a gente diminua esse tempo de impressão. A diminuição do tempo de impressão nos ajuda, porque a gente pode, às vezes, por exemplo, entregar um dente rapidamente para o nosso paciente. Mas isso faz com que a gente possa ter um problema e não imprimir nada. Então isso a gente tem que ter esse cuidado e testar. Fazer todos os testes, diminuindo os tempos de impressão e a gente mudando esses parâmetros para que a gente possa, quem sabe, entregar dentes ou modelos ou, enfim, guias mais rapidamente. A gente tem que ter um cuidado para que essa mudança não seja tão radical a ponto de a gente não conseguir imprimir. Então, esses parâmetros eles podem, entre outros parâmetros, também ser modificados com cuidado para que a gente consiga, então, otimizar as nossas impressões. Vamos, então, lá para o meu computador, lá no Chitubox, que eu vou mostrar isso tudo para vocês. Bom, pessoal, a gente tem aqui um modelo para impressão. Vou mostrar para vocês aqui onde é que a gente vai chegar na aba, qual é a aba que a gente vai para poder visualizar e modificar isso. Sempre a gente vai escolher, então, uma impressora que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui eu estou com ela, mas eu posso com uma Mars 4 DLP, mas eu posso utilizar qualquer uma. A ideia é mostrar onde a gente modifica esses parâmetros. Sempre que a gente tiver que mudar alguma coisa, a gente vai aqui nesses 3 pontinhos e vai então editar os parâmetros dessa impressora. Para essa impressora eu já tenho configurado todos os parâmetros que são importantes para vários tipos de resina que vão funcionar. Eu já fiz a calibração de todas elas. Então toda vez que a gente modificar algum parâmetro, a gente tem que refazer então a nossa calibração para ver se a mudança desse parâmetro fez alguma alteração. E pode acontecer de, se a gente mudar qualquer coisa, nem imprimir mais. Nesse caso, então a gente tem várias coisas que a gente poderia modificar, mas a ideia é eu mostrar para vocês, aqui então modificando e chegando na questão das mudanças das alturas, das velocidades, subida e descida, nessa aba de imprimir, a gente tem aqui essas mudanças que a gente pode fazer. Sempre que a gente coloca o nosso mouse em cima, ele vai nos dar uma dica e vai mostrar até um videozinho de como funciona cada parâmetro para que eu possa modificar. Então a gente vai aqui e vai entender cada um desses parâmetros. Essa parte superior aqui, ela nos mostra então a distância de elevação inferior, distância de elevação, distância de retração inferior e distância de retração. Ele vai nos mostrar o quanto a nossa mesa vai subir e vai descer. Essa distância inicial, então aqui se a gente somar 2 milímetros de subida com 3 milímetros da segunda etapa da subida, a gente vai ter uma subida de 5 milímetros. A gente divide essas duas distâncias porque a primeira parte da subida ela é mais preocupante, ela é mais sensível. Por quê? Quando a gente vai subir a nossa mesa, o que acontece? Inicialmente a nossa mesa e depois a nossa peça, ela vai estar colada no FEP, no fundo do nosso tanque. Quando a gente faz essa subida, a gente tem que deixar com que esse FEP ele tenha uma certa deflexão e solte a peça do fundo do tanque. Isso é importante a gente entender, porque se a gente fizer isso muito rapidamente, a gente vai acabar descolando a peça, ou a peça que vai ser colada na mesa, a base dela vai ser descolada, ou não só a base, porque a base às vezes tem maiores tempos e faz com que a gente cole bem a peça. O que pode modificar, na verdade, o que pode dar problema é entre a nossa base que foi impressa e quando a gente começa a imprimir a peça efetivamente, que tem aquela questão dos suportes, aquela região de suportes. Então é muito comum a gente imprimir a base e o início dos suportes e quando a peça começa a ser impressa, ela acaba descolando. Então,
é uma preocupação que a gente tem que ter nessa subida, então essa distância e a velocidade de subida. Então aqui a gente tem, mostrando para vocês, uma distância, então a gente vai ter uma distância inicial de 2 milímetros e a segunda distância de 3 milímetros, que seria o restante da subida da nossa mesa, somando esses 5 milímetros. A distância de descida, ela também pode ser configurada. Nesse caso, ele não deixa nós modificar aqui. Por quê? Porque eu tenho que somar a mesma distância na minha descida. Se eu subir 5 milímetros, eu tenho que descer esses mesmos 5 milímetros. Eu posso modificar, então, essa parte aqui, por exemplo, da descida, a segunda parte. Se eu modificar aqui, por exemplo, eu tenho 1,5 aqui, eu colocar 2, automaticamente aqui vai ser modificado porque eu tenho que ter a mesma distância de subida e de descida. Então isso é importante, um dos parâmetros que é importante. O outro parâmetro que a gente tem que entender nessa questão é que além de quanto que a gente vai subir, a gente pode modificar a velocidade dessa subida. Então a gente tem também uma velocidade da subida e uma velocidade total de descida. Então essa primeira etapa, como eu falei antes para vocês, essa primeira etapa ela é mais sensível. Então a gente tem que fazer com que essa velocidade de subida seja mais devagar do que o restante dessa subida. Então aqui a gente tem configurado uma velocidade de 75, né, para subir, e uma velocidade de 230 milímetros por minuto no restante da subida. Então a gente está subindo a 75 e a segunda etapa a 230, porque depois que a gente conseguiu descolar a nossa peça do fundo do FEP, a gente pode subir o restante mais rapidamente. E na descida, da mesma forma, a gente vai descer mais rapidamente uma parte, né, até que a gente chega próximo da nossa LCD e do nosso FEP, e a gente vai diminuir essa velocidade. Se eu tiver alguma parte, por exemplo, de uma peça polimerizada que pode danificar o nosso FEP ou até o nosso LCD, a gente pode então ter um cuidado para que essa velocidade seja um pouquinho menor também na descida. E um outro parâmetro que é importante a gente entender é o tempo que vai ficar parado. Então, é uma coisa que a gente tem que entender. Por exemplo, se eu tivesse uma analogia com eu dar ré no meu carro, eu vou dar um ré no meu carro, eu paro e depois eu vou andar para frente. É sempre bom a gente ter uma diferença ou um tempinho que a gente pare. Para quê? Para que o nosso motor que está trabalhando para um lado, ele pare e volte para trabalhar para o outro lado. Isso eu não sei se é uma coisa que a gente deveria se preocupar ou a gente pensar assim, será que o motor da minha impressora vai se desgastar mais se eu não der nenhum tempo para que ele pare e volte a trabalhar num outro sentido? Enfim, eu acho que isso é uma questão bem interessante da gente testar e pensar. E se a gente quiser colocar, por exemplo, 0 segundos entre o tempo que a mesa sobe e desce, a gente pode. Talvez isso não interfira na nossa impressão, mas talvez ela possa interferir numa força excessiva que a gente faça no motor da nossa impressora. Talvez a gente possa testar então com 2 impressoras iguais, modificando esse tempo para dar tempo do nosso motor parar e voltar num outro sentido e ver se o nosso motor vai durar mais, vai durar menos. Enfim, isso é uma questão que é muito particular. Então, olhando aqui no nosso computador, é o tempo de espera e a gente deixar 0 segundos ou deixar alguns segundos nesse tempo de descanso entre a mesa ir para um lado ou ir para o outro. Então, isso é uma questão muito interessante, mas eu não tenho uma resposta muito exata, se a gente deve ou não deixar um tempo de descanso. Mas, para todos entenderem, ele é um parâmetro que pode ser modificado e se a gente zerar esse tempo de descanso, o que vai acontecer? A nossa impressão vai ser mais rápida. Talvez às custas de uma sobrecarga no nosso motor, mas se a gente quiser modificar alguma coisa, né, e diminuir o tempo de impressão, porque cada camada a gente vai ter esse tempo de descanso, a gente pode modificar, zerar esse tempo e no final, somando todas essas modificações, além de que a gente pode modificar com a questão de tempo de camada de base, de tempo de transição entre a base e as camadas, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma impressão mais rápida e, quem sabe, a gente consiga então diminuir o tempo de um chairside clínico que a gente possa trabalhar. E aí, pessoal, deu para entender direitinho o que a gente pode modificar para fazer impressões mais rápidas? Eu sei que são questões muito complexas, é difícil a gente entender tudo isso. Se você tem alguma dúvida, volta o vídeo, vê de novo,
hoje é bem importante a gente poder entender todos esses parâmetros para que a gente, se tiver algum erro, algum problema nas nossas impressões, a gente poder corrigir. É muito comum que o pessoal que está começando com impressão 3D tenha essa dificuldade, não entender esses parâmetros que estão lá no software e que a gente possa modificar. Então é interessante a gente poder entender como que a gente faz para mudar, porque são mudanças simples, mas também isso pode trazer uma repercussão e fazer com que alguma peça que esteja sendo impressa naqueles parâmetros para alguma resina não seja mais impressa, que a gente tenha algum problema com ela. É importante a gente entender tudo isso, modificar, testar e faça com que a gente possa trabalhar de uma maneira mais otimizada com as nossas impressões 3D. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, é bem importante para que a gente possa crescer, evoluir, trazer mais vídeos como esse. Se você tem alguma dúvida sobre algum outro parâmetro que eu possa trazer, discutir, evoluir, traz aí, escreve nos comentários que a gente pode descobrir isso tudo e fazer um vídeo explicando tudo certinho para você. Até mais!